Então, vamos ver o seguinte exemplo aqui. Você pega a curva f de t igual a seno de t, seno de 2t. A derivada dela vai ser cosseno de t, 2 cosseno de t. Vamos considerar t entre 0 e 2π, porque aí depois ela é cíclica, então vai repetir os valores. Bom, então, para fazer esboçar a imagem, a gente vai usar a mesma ideia de uma variável, né? Que era quando você considerava quando é que dava zero, porque teria uma mudança de direção. Tá? Então, na primeira coordenada, você vai ter que ele dar zero em π sobre 2 e 3π sobre 2. E cosseno de 2t vai ser zero quando t é π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, aqui temos que dar zero em π sobre 2, em 3π sobre 2. Agora, aqui ele não muda de sinal e o seno de... Bom, o zero está aqui, né? Então, quer dizer, aqui no π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, então ele é positivo, então aqui sempre positivo. Depois aqui é negativo e depois aqui é positivo novamente, né? O y' deu zero, que é, y' no caso seria 2 cosseno t, né? Aqui deu zero aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então, ele vai ficar positivo, aqui fica negativo, aqui ele fica positivo e aqui ele fica negativo e aqui positivo. Então agora eu tenho o quê? Que em x ele está indo para a direita e em y ele tá subindo. Então, na hora que você somar os dois, vai dar um direcionado no... Quer dizer, ele pode... depende da inclinação. A inclinação não precisa ser 45 graus, mas eu sei que ela vai estar em direção ao... nessa direção aqui, né? Aqui está na direção da... E aqui deu zero, então aqui vai ficar indo para a direita. Aqui ele vai ficar indo para... Seria que sudoeste, né? Bom, e aqui então ele vai nessa direção aqui, né? E aqui ele vai para a esquerda e aqui ele desce, então ele vai para essa direção. Aqui ele vai para a esquerda, depois aqui ele vai para a esquerda e sobe, então vai dar essa direção aqui. Aqui ele vai para a esquerda, aqui desce, aqui ele vai para a direita e para baixo, então ele vai para cá. E aqui ele vai para direita e depois ele vai para a direita e sobe, né? Bom, então agora temos esses pontos, a gente considera quanto que ele vale em cada ponto. Então esses são os pontos que a gente vai plotar, tá? No zero aqui é seno zero e seno de zero, dá 0, 0. Aqui fica seno de π sobre 4, aqui é seno de π sobre 2, aqui temos o seno de π sobre 2 e o seno de π. Aqui temos o seno de 3π sobre 4 e o seno de 3π sobre 2. Depois aqui temos o seno de 5π sobre 4. E aqui 5 meios de π. Aqui temos 3 meios de π. Aqui. E aqui temos o seno de 3π sobre 2. E aqui temos o seno de 3π. E aqui o seno de 7 quartos de π e aqui 7 meios de π. Então agora, pegando esses pontos, a gente vai plotar todos eles. Tá certo? Estão todos aqui, né, nessa ordem. E aí, para começar, aí a gente vê que ele vai por aqui e em algum momento ele chega aqui. Então, como ele vai cortar aqui, a gente acaba vendo que aqui, no ponto zero, a derivada vai para cá.
E depois no ponto π ele vai também dar nesse ponto aqui, só que a derivada vai ficar nessa direção, que é menos 1, 2. Tá? Então aí você tem o quê? Que nessa direção ele crescia, que é o que só ver aqui. Né? Ele estava crescendo desse jeito. Depois, chegando aqui, ele vai para a direita, depois ele descia aqui, né? Que ele desce até chegar no ponto π sobre 2, que ele vai para baixo. Para baixo aqui. Depois ele caminhava aqui, né? Tá certo? E depois chegava aqui e ia para a esquerda. A esquerda aqui. Depois ele chega aqui, que é no ponto F de π, né? E aí ele está subindo. Aqui ele sempre sobe, tá certo? É o que está acontecendo aqui, né? Nesse trecho aqui, tá certo? Aí o ponto π está aqui no meio. Bom, aí depois chegando aqui, ele vai para a esquerda. Aí depois ele começa a descer, que seria entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2, né? Então ele começa a descer assim. Depois aqui ele desce, aqui ele muda de... começa a ir para a esquerda e descer. Perdão, vai para a direita e desce. Chega aqui ele só vai para a direita e depois ele começa a subir de novo. Tá certo? Então aí a curva fica com essa aparência aqui.